Você sabe, a Índia nunca desistirá do relacionamento com a Rússia. Tem sido o relacionamento mais estável, o único relacionamento estável desse tipo. E realmente não há irritantes bilaterais, sabe? Trabalhando no relacionamento, muito menos conflito de interesses. Então esse relacionamento continuará, e atualmente, de fato, como resultado do conflito na Ucrânia e das forças que ele gerou, o relacionamento Índia-Rússia entrou realmente numa era dourada. Você sabe, o comércio está crescendo no sentido de que está acima de 60 bilhões. E eu, de fato, até imagino uma visita do presidente Putin à Índia em um futuro não muito distante, sabe? E as conversas entre nosso primeiro-ministro Modi e Putin, os contatos são muito, muito intensos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje tenho a honra de estar acompanhado por um ex-diplomata indiano e pensador realista, o embaixador Bhadra Kumar. O embaixador Bhadra Kumar foi diplomata de carreira por 3 décadas no Serviço de Relações Exteriores da Índia, com missões de vários anos na antiga União Soviética, Paquistão, Irã, Afeganistão e Turquia. O embaixador Bhadra Kumar escreve extensivamente sobre a geopolítica da Eurásia, China, Ásia Ocidental e estratégias dos FOS. Ele escreve um blog popular chamado Indian Punchline. É colunista no The Cradle e colunista sindicalizado em todo o mundo. Hoje, queremos discutir a Índia, os BRICS e o que a ordem mundial multipolar significa para o sul da Ásia. Embaixador Bhadra Kumar, muito obrigado por participar online hoje. Thank you very much for coming online today. Bom dia, Pascal. Estou realmente privilegiado por ser convidado por você. Sou um ávido seguidor do seu podcast e é uma plataforma intelectualmente estimulante para todos nós. Muito gentil da sua parte me convidar. Estou ansioso pela nossa conversa. Bem, muito obrigado por essas palavras gentis. Fico realmente feliz quando ouço pensadores como você dizerem isso, porque essa troca significa muito para mim. E você é um ativista indiano e diplomata profissional. Talvez possamos começar com uma introdução. Você pode nos contar um pouco mais sobre onde serviu? Porque você me disse que sua especialidade é com a Rússia, o sul da Ásia e oeste da Ásia, certo? Você poderia talvez delinear um pouco suas postagens? Bem, você sabe, temos um sistema no serviço estrangeiro indiano em que, uma vez que você é selecionado através de um exame nacional para o quadro, você é designado para uma certa área e uma língua estrangeira além do inglês, já que consideramos o inglês como nossa própria língua. Nós então recebemos treinamento nessa língua e espera-se que se adquira um certo tipo de expertise lá. Assim, por conta disso, eu estava bem classificado na minha turma e, portanto, pedi russo como minha primeira escolha e chinês como minha segunda escolha. Eu consegui a primeira escolha, que é russo. Então, servi no antigo território soviético 3 vezes e fui treinado na língua russa na Universidade Estatal de Moscou. Também temos uma cultura burocrática na Índia para treinar pessoas do serviço exterior como mentes ecléticas, para que você não seja encaixado em um nicho pequeno, passando o resto do seu tempo lá, como diplomatas russos ou diplomatas chineses, que apenas vão para o território designado, voltam para a sede, vão novamente e voltam novamente assim. Não é assim que fazemos. Criamos mentes ecléticas que podem se aplicar a várias civilizações, culturas e assim por diante. Então terminei meu treinamento e voltei. E então, por sorte, fui cooptado para a seção do Paquistão. Agora, Paquistão, Irã e Afeganistão formam uma divisão, um grupo no serviço exterior aqui na nossa sede. É claro, um trabalho altamente prestigioso, extremamente desafiador e pode ser muito frustrante. Assim, não só molda sua personalidade e ética de trabalho, mas também é uma seção altamente sensível e você se acostuma a trabalhar sob pressão. Agora,
Algo como 13 a 14 anos se passaram na minha carreira nesta área. Então você sabe, eu realmente não sei, portanto, em que sou especialista. So, I really don't know, therefore, what I am an expert in. My postings have been Soviet Union. Minhas postagens foram na União Soviética, Coreia do Sul, Sri Lanka, Paquistão e Afeganistão, como você mencionou. Uzbequistão novamente fazia parte da União Soviética. Fui embaixador lá após a dissolução da União Soviética e quando o Uzbequistão se tornou um país independente. Naquela época também estava observando o governo do Talibã no Afeganistão. Depois fui para Islamabad, no Paquistão, e fui para a Alemanha, e finalmente acabei na Turquia como embaixador. Então, isso é mais ou menos a coisa. Passei a maior parte do meu tempo, na verdade, nas áreas ao redor da Índia, e gostei, mas não tive muita ação nesse mundo ocidental. O que é muito interessante, no entanto, porque agora você também escreve quase diariamente em seu maravilhoso blog, o Indian Punchline, e faz análises geopolíticas mais ou menos na tradição da escola realista. Qual é a sua observação no momento sobre como a Índia está se desenvolvendo dentro do BRICS e como o BRICS está se desenvolvendo como uma abordagem alternativa à ordem mundial? Veja, deixe-me começar dizendo desde o início que minha convicção, minha estimativa, é que o BRICS ainda é um trabalho em andamento. O BRICS foi concebido antes de o mundo perder sua inocência, no sentido de, antes dessa situação na Ucrânia e tudo mais, você sabe, em tempos bastante inocentes. E quando Medvedev era o presidente da Rússia, naquela época, já existia o pensamento de que o sistema de Bretton Woods e a evolução das instituições financeiras, econômicas e políticas internacionais, como as Nações Unidas e assim por diante, estavam se tornando arcaicas, sabe? E uma atualização era necessária porque a situação internacional havia mudado e muitas novas forças haviam surgido na política mundial. E a menos que elas sejam refletidas, as decisões tomadas nessas instituições não serão mais relevantes. Então esse pensamento germinando nas mentes dos russos, indianos e chineses reuniu os 3 líderes para a primeira reunião que ocorreu, se me lembro bem, na Rússia. Medvedev era o presidente russo na época. Então você sabe, a questão é que mudanças climáticas e muitos outros problemas surgiram. E o progresso foi muito lento, sabe? Enquanto passávamos pelo ritual de uma reunião anual. Mas além disso, nada muito substancial aconteceu. Mas um senso de urgência surgiu de repente quando, você sabe, o mundo começou a desmoronar nos últimos 2 a 3 anos. E quando esse tipo de cenário apocalíptico começou a aparecer, sabe, na ordem mundial e na política internacional. E desse senso de urgência, o BRICS se sacudiu e embarcou em um novo curso. Agora, conversas ocorreram para harmonizar pontos de vista. Mas você sabe, o BRICS enfrentou um desafio muito formidável, porque no BRICS você não toma nenhuma decisão a não ser por consenso total. E não há imposição de qualquer país de suas opiniões na plataforma. Não é votação por maioria ou algo assim. Então uma cultura precisa ser, antes de tudo, desenvolvida porque esses 3 países que inicialmente formaram o BRICS, ou seja, Índia, Rússia e China entre eles, também havia diferenças, diferentes pontos de vista e diferentes prioridades, e até mesmo certas tensões nos relacionamentos. Então é aí que está. E então você sabe, a questão é que o BRICS, portanto, começou a funcionar quando a crise na Ucrânia eclodiu. When the Ukraine crisis erupted, and I think E eu acho que seu ritmo tem sido quase de tirar o fôlego nos últimos 2 a 3 anos. Mas não estou muito certo se a palavra final foi dita sobre isso. O BRICS se expandiu para uma plataforma de 5 membros e agora passamos para 10 membros. E agora temos um BRICS+. Tudo isso também está acontecendo em um momento em que o mundo está passando por uma fase transformadora. Muito está no ciclo do tempo.
Não sabemos para onde está indo. Então, voltando à sua pergunta, o dilema da Índia é que a Índia tem certas linhas vermelhas aqui, no sentido de que a Índia não quer que o BRICS seja confrontacional. A Índia é totalmente a favor de uma ordem mundial multipolar, da democratização da tomada de decisões em instituições financeiras e econômicas internacionais e assim por diante. Você quer dizer uma ordem mundial multipolar, certo? Multipolar world order means there again India A ordem mundial multipolar significa que a Índia tem suas próprias obrigações. into some details. Podemos entrar em alguns detalhes mais tarde em relação às relações Índia-China. Então veja, todas essas coisas significam que a Índia quer acelerar o processo, a transição, mais lentamente. Você sabe, isso é um paradoxo. Sim, isso é um paradoxo. Agora, por exemplo, a Índia também observou com desânimo como, violando todas as leis econômicas internacionais, as reservas estrangeiras de um país seriam apropriadas por algum grupo de países que têm poder sobre instituições mundiais e estão agora, de fato, até gastando esse dinheiro. Agora, isso pode afetar a Índia no futuro. Now, this can visit India also in future. This can visit. This thought is perturbing the minds of a lot of people. Esse pensamento está perturbando a mente de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a Índia não tem problema em lidar com o dólar. A instrumentalização do dólar não é algo que a Índia tenha experimentado. Estamos confortáveis com o SWIFT e tudo isso. Então, se você considerar os problemas da Rússia, ou até mesmo da China, a Índia não pode compartilhá-los nessa medida. Mas o que a Índia quer é um sistema baseado em valores, onde haja democratização e as novas forças que surgiram na ordem mundial devem ser acomodadas e sua presença deve ser legitimada. Então, sabe, é assim que está indo, pelo que posso ver. Mas a Índia não colocou nenhum obstáculo no caminho. But India has not put any obstacles on the way, and India has gone along, as far as I can see, with E a Índia tem acompanhado, pelo que posso ver, as decisões de consenso, até mesmo moderando seus próprios pontos de vista para se acomodar e encontrar um espaço. É assim que se coloca. A questão de deixar o BRICS por diferenças, sobre a qual a imprensa ocidental tem especulado que a Índia poderia fazer, está simplesmente fora de questão. A Índia não vai sair. E a Índia entende muito bem a grande importância desta plataforma como está funcionando, com todo o seu caráter nebuloso e incoerente de funcionamento, sem uma plataforma institucionalizada. E a Índia sente que se não existisse teria que ser inventada hoje. O mundo precisa disso. Então não há dúvida sobre isso. Eu concordo completamente com você. O interessante é claro que os líderes em Washington e em Bruxelas, o Ocidente coletivo, veem tudo através do prisma de amigo ou inimigo, conosco ou contra nós. E no momento, eles estão em uma fase em que simplesmente ignoram os BRICS. Foi muito preocupante como a reunião de Kazan na Rússia foi praticamente ausente das principais plataformas de notícias na Europa e nos Estados Unidos. Fiquei bastante surpreso. Na melhor das hipóteses, houve uma menção de que alguma reunião ocorreu, mas foi só isso. Quando, na verdade, esta foi uma reunião muito importante, é claro, porque muitas decisões que são muito impactantes para o futuro, como ter uma categoria adicional de estados parceiros, foram tomadas. A coisa interessante que você está dizendo é que o BRICS não será confrontador contra o Ocidente, certo? Será complementar, e a Índia gostaria de manter assim. Então a Índia também tentará não deixar que a Rússia e a China, se sua aspiração fosse usá-lo contra o Ocidente, certamente coloquem um freio nisso, certo? Sim, absolutamente. Porque, veja, a questão é não subestimar as dimensões do terreno que já foram cobertas. Já nos últimos 2 a 3 anos, por exemplo, um sistema está sendo desenvolvido para pagamentos locais em comércio e transações entre os países membros do BRICS e uma instituição de empréstimos do BRICS, um banco, foi criada. Estas são conquistas muito sólidas. Como observador, estou percebendo que o brilho do G7 já está se apagando.
Você sabe, o G7 era o único xerife na cidade. E isso não é mais o caso. Então agora, a partir deste ponto, só pode ser refletido de forma incremental que esta plataforma, o BRICS, de fato representa uma porção muito melhor do mundo em termos de PIB, de suas economias, base populacional, taxa de crescimento e assim por diante. Portanto, é extremamente importante para a Índia, na minha avaliação. I think so too. I have a question though, like Eu também acho. Tem uma pergunta, no entanto. Como a Índia e a China conseguem usar essa plataforma? Porque, por um lado, agora existe esse vínculo entre os dois, e eles decidiram que querem trabalhar juntos com os russos, os brasileiros, a África do Sul e todos os outros. Ao mesmo tempo, ainda existem disputas de fronteira. Esta é uma maneira altamente criativa de... Quero dizer, a Índia e a China têm maneiras altamente criativas de lidar com conflitos e garantir que os conflitos permaneçam abaixo do limiar da violência aberta, certo? O BRICS está ajudando nesse processo? is BRICS helping with that process? See, BRICS can indirectly help. Os BRICS podem ajudar indiretamente no sentido de que, quando você tem diferenças com outro país, trabalhar com eles em questões que não fazem parte dessas diferenças, mas onde há um terreno comum possível, muda a alquimia do seu relacionamento, que de outra forma seria difícil. Nem sempre é perceptível, você sabe, que mesmo no passado, a questão da fronteira, por exemplo, não é novidade. Mas sabemos muito bem que na cúpula de Copenhague, por exemplo, Índia e China se uniram sobre a mudança climática, e isso deixou os países industrializados completamente desconcertados. E de fato, em uma reunião, estava acontecendo uma reunião a portas fechadas entre os primeiros ministros da Índia e da China para elaborar uma fórmula. Eles estavam trabalhando tão próximos que um segurança parou Obama. E Obama, o presidente, simplesmente entrou para interromper essa reunião e se juntar a ela. Agora veja, tais coisas também aconteceram no passado. Então, este infeliz incidente nos Himalaias, esse confronto de fronteira que ocorreu, foi diferente, foi muito diferente. Foi muito traumático para a Índia, por uma fronteira amplamente pacífica, sangue foi derramado. E isso, você sabe, cria uma situação impossível para prosseguir no relacionamento. Então a Índia simplesmente saiu dos trilhos, sabe? Mas agora que o desengajamento das forças aconteceu, seguido por novas negociações para as quais ambos os lados estão se preparando, eu prevejo uma abertura gradual, uma abertura em termos de início de comunicação estratégica. E nesse processo, certamente o BRICS pode ajudar. O BRICS dará impulso a esse processo. Mas primeiro tivemos que chegar a este ponto para fazer uso de plataformas como o BRICS. E isso não estava disponível nos últimos 2 a 3 anos. É fantástico que haja uma base para isso. It's fantastic that there's a Even there, let me qualify this, that we did not. Mesmo assim, deixe-me qualificar isso. Não colocamos obstáculos nos BRICS. Embora tenhamos tido problemas porque a China mencionou algo, não devemos olhar isso de forma negativa. Esse tipo de mentalidade de soma zero nunca esteve presente. Mas faltava um ambiente de trabalho no relacionamento, e isso se refletiu em outros lugares, em fóruns multilaterais, fóruns internacionais. Mas com esse tipo de pensamento, você sabe, isso é visível desde o dia 21 do mês passado. Se esse processo continuar e ganhar força, essas negociações e diálogos, então naturalmente outras coisas se abrirão. Agora veja bem, os interesses comuns também se espalham com o relacionamento bilateral no sentido de que mesmo no período difícil que passamos, o período de 2 a 3 anos, o comércio entre Índia e China estava em alta. India-China trade was booming. And for India's manufacturing industry, E para a indústria de manufatura da Índia, que se abastece da China, há uma necessidade crítica de ser competitiva. Você sabe, porque a China está ao lado, os preços da China, a qualidade dos produtos chineses e a logística de trazer as coisas, tudo isso é levado em consideração.
E o governo da Índia nunca impediu a grande indústria na Índia de se abastecer da China, seja em termos de guindastes pesados ou máquinas para perfurar montanhas, para desenvolver estradas e coisas assim. A China tem uma tremenda expertise nisso. Relativamente falando, o equipamento que de outra forma teríamos comprado de países ocidentais teria sido proibitivamente caro. E o orçamento teria simplesmente disparado, sabe? Então empresas privadas que estão no ramo estão interessadas em obter recursos da China e estão cientes do potencial disso. De fato, uma força convincente que está atuando no sistema indiano, pelo menos posso dizer, é a conscientização de que este é um relacionamento que pode contribuir para o desenvolvimento geral da Índia. E essa conscientização está presente nos círculos empresariais. E os círculos empresariais são invariavelmente muito influentes com a liderança política. E tenho a sensação de que mesmo no nível atual, mesmo no nível da liderança, essa percepção está presente. Então estou cautelosamente otimista. Compartilho esse sentimento porque são mais oportunidades para realmente trocar. Mas, ao mesmo tempo, vemos como os Estados Unidos também estão tentando, é claro, ter um bom relacionamento com a Índia, tanto quanto possível, e realmente construir o que agora estão chamando de minilateralismo, certo? A Índia faz parte do Quad, certo? E os Estados Unidos, especialmente os analistas americanos, muitas vezes interpretam isso como uma aliança com a Índia, e você sabe, sendo mais fortes juntos contra a China. Então, enquanto a Índia claramente diz que não quer ter esse conflito, esse relacionamento adversarial, algumas pessoas que trabalham com a Índia se interpretam como estando em um relacionamento adversarial com a China. Como você faz sentido disso? Além disso, o trabalho com o Quad e a estratégia Indo-Pacífico dos americanos. Veja, não é realmente muito difícil para a Índia, porque, você sabe, o pivô da política externa da Índia é sua autonomia estratégica. E isso não é algo que a Índia inventou. Isso é algo que deriva da nossa luta anticolonial, você sabe, antes da independência, a luta pela liberdade, como chamamos. Então veja, isso tem se mostrado muito útil e necessário para a Índia. E essa autonomia estratégica realmente implica que não seremos o aliado literal de nenhum país, provavelmente não dos Estados Unidos, mas mesmo da Rússia ou de algum outro país. E reservaremos nossa capacidade de julgamento independente, busca independente de políticas externas independentes, porque o núcleo está em termos de salvaguardar nossos interesses. Because the core is in terms of safeguarding our interests. And therefore the strategic autonomy is very important. And those Americans... Portanto, a autonomia estratégica é muito importante. Aqueles americanos que afirmam que é um sistema de alianças, eu acho que às vezes se envolvem em retórica bombástica. Acho que as pessoas bem informadas e as pessoas que importam no sistema americano não apenas sabem que não é uma aliança, mas também estão se reconciliando com a realidade de que a Índia nunca pode ser uma aliada, como a França percebeu muito antes. Nunca pode ser uma aliada assim. Então, pode ser uma parceira e pode ser uma relação muito consequente para os interesses ocidentais e para os interesses indianos. Mas uma mentalidade de bloco não é algo que se pode esperar da Índia. Agora, isso é algo que me interessa muito. Além disso, em termos de jargão, a autonomia estratégica é claramente um conceito muito positivo que está sendo usado atualmente por muitos diplomatas e formuladores de políticas. Como você diferencia autonomia estratégica de não alinhamento, de neutralidade? Talvez eu devesse renomear meu canal para estudos de autonomia estratégica. De alguma forma, eles andam juntos, mas não são a mesma coisa. Qual é a sua opinião sobre isso? Você sabe, nosso atual ministro das Relações Exteriores, que era um diplomata profissional antes, apresentou e projetou um conceito que foi muito marcante e provavelmente dá a melhor expressão ao que está acontecendo.
Ele disse que não é não alinhamento. He said that A autonomia estratégica não pode ser vista em termos de não alinhamento. O que está acontecendo é, na verdade, multi-alinhamento. in terms of non-alignment, Sabe, há uma diferença. Você pode pensar que o engajamento construtivo é necessário para a Índia, porque desde a década de 1990, desde o fim da Guerra Fria, a Índia tem diversificado seus interesses. since the 1990s, since O mercado entrou nas políticas econômicas de forma significativa. diversifying its interests, market entered the Indian economic policies in a big way, and to the extent possible, India had begun to globalize. Na medida do possível, a Índia começou a se globalizar e criar um ambiente externo que seja propício ao crescimento e facilite o desenvolvimento. External environment. Porque você provavelmente não está ciente das dimensões impressionantes do problema do desemprego na Índia. Dimensions of the unemployment, Avançamos muito na erradicação da pobreza extrema, como existia quando os britânicos deixaram a Índia. you know, as it exists. Mas o desemprego é um problema muito grande porque essas universidades estão lançando dezenas de milhões de jovens no mercado, no sistema, e eles precisam conseguir emprego. Market into the system, and they must be getting employment. Otherwise, a socially explosive situation arises. Caso contrário, surge uma situação socialmente explosiva que pode até minar os alicerces do sistema democrático da Índia. Isso pode acontecer. Então não está acontecendo. E não estamos nem perto disso. Mas estou dizendo que esse é o espectro que assombra os formuladores de políticas da Índia. Portanto, a ênfase é muito grande nesse aspecto. Para esse propósito, precisamos de tecnologia, capital e mercados. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é a maior base cultural da Índia. Tintoxina. China, along with China, is still, and the qualitative difference is the United States, we have actually E a diferença qualitativa com os Estados Unidos é que, na verdade, temos uma balança comercial que está a nosso favor. Ao contrário da China, mal exportamos qualquer coisa para a China. Mas no caso dos Estados Unidos, a indústria de exportação indiana ganha muito dinheiro. E há outros aspectos também, sabe, que centenas de milhares de indianos, estudantes, vão para lá ano após ano para estudar nos Estados Unidos. E há uma comunidade indiana lá que está florescendo, que é realmente de alta qualidade em termos de formação educacional e assim por diante. educational background and so on. E você pode ver sua presença agora em todos os setores da vida na América. Presence now in all walks of E então, à medida que o relacionamento se aqueceu na era pós-Guerra Fria, há uma maior disposição e prontidão por parte dos Estados Unidos para transferir tecnologia para a Índia. greater willingness and readiness on the part of the United States to transfer technology to India. And we are still not happy with the pace of that. E ainda não estamos satisfeitos com o ritmo da transferência, I'd like to have mas essa é uma história diferente. smoother and much Gostaríamos de ter volumes de transferência de tecnologia muito mais suaves e muito maiores, tecnologia de ponta para a Índia. even beginning to E agora estamos até começando a discutir como colaborar em inteligência artificial. Então estamos entrando nesses tipos de áreas de fronteira, sabe? Essas não são coisas que podemos obter de outros países. Não acho que esse nível de tecnologia seja algo que a Rússia esteja perto, sabe? Então é uma tecnologia que precisamos desenvolver por conta própria. Quero dizer, é uma tecnologia que está disponível apenas nos Estados Unidos. Então você pode imaginar que poderia ser. from the United States. So you can imagine that it would be, and then if you took it from the American E então, se você olhar do prisma americano, há um consenso bipartidário. Quaisquer que sejam suas motivações em cultivar a Índia e manter a Índia como um parceiro muito próximo, há um consenso bipartidário. E, portanto, você sabe, a Índia é provavelmente um dos poucos países que não está nem um pouco perturbado com o fato de Trump ter vencido esta eleição. Você sabe, a transição de Biden para Trump seria tão suave quanto veludo. Então, não temos problema. Então, não sei quantos países estão em uma posição como essa para oferecer algo à Índia. E, de fato, sem esse relacionamento, eu realmente duvido que o crescimento e desenvolvimento da Índia no ritmo atual seja sustentável, você sabe, ao longo do tempo. is even sustainable, over a period of time. Are you worried because
Você está preocupado? Porque eu vejo que a Índia tem uma posição muito forte, na verdade, porque é multialinhada, porque tem amigos em todos os lugares. Mas o perigo é que eles possam começar a usar essas conexões para pressionar a Índia na parte da autonomia estratégica, no sentido de que comecem a dizer, tipo, ok, é a condicionalidade, sabe, ok? Você tem acesso a esse tipo de tecnologia da informação, mas somente se parar de comprar petróleo da Rússia e assim por diante. Como a Índia pode navegar por essas demandas, que podem vir não apenas dos Estados Unidos, mas também dos membros do BRICS, para dizer que a Índia precisa se mover de uma certa maneira conosco, em vez de ceder às demandas vindas dos Estados Unidos ou da União Europeia? Porque ambos esses atores, os europeus e os americanos, through the existing global infrastructure that they have. If you mentioned as Você mencionou como exemplo laranja. Agora deixe-me apenas por que realmente aconteceu. Por causa da relação próxima com a Rússia, você pode ir com um pouco da câmera? Come a little bit closer to the camera. It's the microphone. O microfone fica fraco quando se afasta muito. if you look at it closely, Se você observar de perto, o que aconteceu foi que o mundo ocidental rompeu a cooperação energética com a Rússia, particularmente a Alemanha, que na verdade remontava à era soviética, como você sabe, com os gasodutos e oleodutos e assim por diante. Agora isso abriu uma oportunidade para a Índia, porque, para a Rússia, tornou-se necessário buscar mercados alternativos. Eles priorizaram a Ásia como mercado alternativo. A Índia é uma economia em crescimento e um grande importador de petróleo, então está prontamente disponível no próprio continente asiático. Os russos também demonstraram muito interesse porque, anteriormente, estavam em uma posição muito confortável apenas transferindo para a Europa ao lado e ganhando bom dinheiro com isso, e não estavam realmente buscando as oportunidades do mercado indiano. Agora isso se abriu. Isso não é algo que criamos. Era hadden use can tell the guerras que somos contra o Ocidente na Henstei. appeared as a result of the tensions between the West and Russia. And Russia was also under compulsion to sell it at competitive. E a Rússia também estava sob a obrigação de vendê-lo a um preço competitivo, o produto. E é senso comum que se alguém está lhe oferecendo um produto a um preço tão competitivo, com desconto e potencial ilimitado em termos de volume para atender às necessidades da economia, o que manterá o motor funcionando aqui, quem dirá não. Então isso é autonomia estratégica, na verdade, em plena exibição. Eu disse que, em termos de nossos interesses, é autonomia estratégica. E a Índia não teria permitido que ninguém a impedisse, a menos que oferecessem condições semelhantes de energia para a Índia. E então há uma reviravolta na história. Além disso, o que aconteceu é que esse petróleo que pegamos da Rússia significou que a Índia desocupou o mercado mundial de petróleo. Caso contrário, você pode imaginar o efeito em espiral disso no mercado mundial em termos de preço do petróleo. Spiraling effect of it in the world market in terms of oil price. So the Western world had to source from alternate sources. Então, o mundo ocidental teve que buscar fontes alternativas. E essas fontes alternativas se tornaram acessíveis, não tão caras quanto seriam se a Índia também estivesse comprando. Estávamos comprando muito da região do Golfo, mas com a chegada do petróleo russo, a Rússia agora é de longe o maior fornecedor de petróleo para nós. Isso significa que muito petróleo a Índia não está retirando do mercado mundial, o que ajuda a ser preço estável e o suficiente também para os países ocidentais. Esse aspecto é disso. Na América, quase desenvolvedores de Almost from day one, they realized it. So the rhetoric apart, the rhetoric that India. Então, deixando a retórica de lado, a retórica de que a Índia é como os Estados Unidos, a presidente da comissão, você sabe, ela tem uma personalidade muito agressiva. Então ela disse, sabe, que você se encontraria em uma trincheira que sofreria danos à reputação e tudo mais. Tudo isso acabou sendo sem sentido porque os americanos não pressionaram a Índia depois de algum tempo, quando perceberam como as forças de mercado estavam funcionando. E, na verdade, pode-se argumentar que a Índia estava fazendo um favor para o Ocidente. Número 1.
Número 2, o petróleo que foi trazido de lá, nós agregamos valor a ele transformando-o em produtos petrolíferos e os vendemos diretamente para a Europa. Os produtos de petróleo significam que você obtém uma margem de lucro significativa em comparação com o petróleo bruto. É algo de valor agregado e o preço sobe. Então, a Índia ganhou bom dinheiro. As economias da Europa Ocidental, que estavam importando produtos de petróleo da Rússia, precisavam deles, e não havia muitos lugares de onde poderiam comprar. Então a Índia vendeu para eles também. E ninguém percebeu, porque a questão é que, uma vez que o petróleo é enviado para a Índia, ele chega à Índia, e outras partes do mundo também vêm para a Índia. Eles todos se misturam, então ninguém pode dizer que este produto de petróleo é de petróleo russo, mas eles estavam em grande parte fora do petróleo russo. Então você vê, é uma história complicada, e quando você a simplifica, a sutileza se perde. É por isso que eu francamente acho que o mundo ocidental não estava em posição de impor qualquer tipo de sanção ou punir a Índia por conta disso. Os americanos não fizeram isso, sabe? E nós também estávamos comprando dos Estados Unidos, sabe? Agora a questão é que, inicialmente, quando as sanções foram impostas à Rússia, assim, sabe? Milhares e milhares de sanções foram impostas, assim, eles testaram as águas. Os americanos também testaram as águas e descobriram que a Índia não pode ser pressionada. Agora ela se firmará se for pressionada além de um certo ponto, porque é uma relação comprovada pelo tempo. Existe uma relação militar muito grande, algo como 60% das armas usadas pelo exército indiano são de origem russa. É irrealista, você sabe, com um país como a Índia, com tais problemas de fronteira e assim por diante, em duas frentes, Paquistão e China. É irrealista pressionar porque, você sabe, a política é a arte do possível. E se você não mantiver isso em mente, se continuar pressionando, não conseguirá nada e estragará a relação. That is true. That is absolutely true. And I'm very you put my mind a lot. Isso é verdade. Isso é absolutamente verdade. E você me tranquilizou bastante com essa explicação sobre o petróleo. Esses são pontos muito bons. Também me lembro de como seu vizinho Paquistão, em 2022, estava tentando permanecer neutro, sem tomar partido. Imran Khan disse oficialmente: não vamos tomar partido neste conflito. E então ele foi acusado por um subsecretário de Estado de neutralidade agressiva. Certamente apenas alguns meses depois, o Sr. Khan foi removido do poder por oficiais militares paquistaneses, certo? É amplamente assumido, ou temos gravações, de que os Estados Unidos estavam dando sinal verde para as pessoas que o removeram realmente o fazerem. Agora, o Paquistão também tem um histórico de remoções de primeiros-ministros e de intervenções militares de tempos em tempos. E a Índia, é claro, está em uma posição diferente. Mas há alguma preocupação de que a Índia possa sofrer repercussões por não se alinhar o suficiente com o Ocidente? A comparação, a analogia do Paquistão não se aplica à Índia, porque o ponto é que temos um sistema político muito estável, e minar esse sistema é muito difícil. A Índia é quase um continente. E você pode imaginar tentar incitar uma revolução, como no Paquistão, uma revolução colorida que os militares apoiaram e que resultou em uma mudança de regime lá. Isso não é possível de fazer na Índia. Você deve lembrar que, se olhar para o sistema indiano, nossos governos estaduais desfrutam de muita autonomia e alguns deles são muito obstinados e muito rígidos quando são governados por partidos de oposição. Então eles não podem ser pressionados. E você não pode microgerenciar um país assim, sabe? Um país com tanta diversidade como a Índia. Esse é o número 1. Número 2, a questão é, quem tem a ganhar com isso? Porque a Índia é uma proposta atraente como país parceiro. Agora, por exemplo, pegue o exemplo da Alemanha. Ela está enfrentando a desindustrialização
e está buscando novas parcerias. Os americanos impediram que tivesse uma relação com a Rússia. A Rússia teria sido um parceiro natural para a Alemanha. E eles também esperam que a Alemanha retroceda no relacionamento com a China. Na verdade, não há nada além disso que tenha aproximado os chanceleres da Índia. Sim, 3 semanas atrás, nosso primeiro-ministro anunciou que irá na próxima semana para Stuttgart para ter uma sessão de negócios lá. Sabe, o que estou dizendo é que é senso comum que você não destrói algo que é muito produtivo porque estaria dando um tiro no próprio pé. Em segundo lugar, a questão é que, sabe, é um mercado em crescimento, um mercado de rápido crescimento. Quantos mercados existem? Esse, na verdade, é o mercado do mundo, porque o mercado indiano tem sido um mercado português. Because Indian market has been a sheltered market, and we have, very shyly, E nós temos, você sabe, muito timidamente, muito incrementalmente, aberto nosso mercado. Ainda há um longo caminho a percorrer. Então nenhum país vai querer se negar às oportunidades de negócios em um mercado como este, na situação atual, em que você sabe, o protecionismo é um fenômeno em todo o mundo. Então você sabe, quando você leva todas essas coisas em consideração, outra coisa é, como eu te disse sobre o BRICS não ser confrontacional, na verdade isso é o DNA indiano, sabe, no sentido de que não somos confrontacionais e não tomamos partido com a Rússia ou a Ucrânia. E não somos confrontacionais, e não subimos no telhado e começamos a ser muito retóricos sobre a intervenção americana na Ucrânia. Porque o que acontece é que os americanos também entraram em uma guerra por procuração. E por que você fez essa expansão da OTAN? Também não estamos fazendo essas perguntas desconfortáveis. Entendemos tudo o que está acontecendo. Essas são as realidades da vida internacional e seguimos com nossas próprias vidas. Então você sabe, quando um país age assim, onde está o espaço de fato para pressioná-lo? Pressionar significa o quê? Eles próprios estarão perdendo algo com isso, com esse relacionamento. E é a formulação dos Estados Unidos, a formulação do presidente Biden, que a Índia é uma das relações mais consequentes do século XXI. Estou realmente questionando, entre aspas, estou dizendo a expressão. Então, quando é tão profundamente significativo, o relacionamento não vai acontecer. E a Índia é inteligente o suficiente para entender essas coisas. E de qualquer forma, temos uma liderança que é muito nacionalista. E não acho que eles, em qualquer caso, vão ceder seus interesses legítimos ou permitir que a Índia desempenhe um papel subalterno para qualquer potência estrangeira. Portanto, acho que a analogia com o Paquistão não se aplica à Índia, se posso colocar a forma. Isso faz muito sentido. Também como a Índia é capaz de desempenhar esse papel no momento, porque há razões estruturais que permitem à Índia estar nessa posição de autonomia estratégica. E talvez como uma pergunta de acompanhamento, onde você vê o desenvolvimento da relação com a Rússia, já que você analisou isso por um longo tempo? Você recentemente também escreveu um artigo sobre a Rússia, a Índia e o fim da Pax Americana. Como você está dizendo que ambos são pioneiros, você poderia explicar um pouco essa noção? Você sabe, a Índia nunca desistirá do relacionamento com a Rússia. Tem sido o relacionamento mais estável, o único relacionamento estável desse tipo. E realmente não há irritantes bilaterais, sabe, trabalhando no relacionamento, muito menos conflitos de interesse. Então esse relacionamento continuará, e atualmente, de fato, como resultado do conflito na Ucrânia e das forças que ele gerou, o relacionamento Índia-Rússia entrou realmente numa era dourada. Você sabe, o comércio está crescendo no sentido de que está acima de 60 bilhões. E eu, de fato, até prevejo uma visita do presidente Putin à Índia em um futuro não muito distante, sabe? As conversas entre nosso primeiro-ministro, Modi, e Putin, os contatos são muito intensos.
E há uma compreensão muito boa das preocupações russas na mente indiana. There is a very good understanding of the Russian concerns in the Indian mind, and there is a very good understanding of how to handle India on the path. E há uma compreensão muito boa de como lidar com a Índia por parte da Rússia também. A Rússia nunca pressionou a Índia ou fez exigências como dizer, você não pode comprar isso daquele país, ou você não pode fazer isso com os Estados Unidos. Eles nunca nos disseram isso. Então, a partir da parceria que se desenvolveu ao longo das últimas 5 ou 6 décadas, não houve problema no relacionamento. Acho que isso continuará. É por isso que na mídia ocidental há muita especulação sobre esse grande salto no relacionamento China-Rússia. Está em um nível que sua história nunca experimentou antes. History has never experienced before the China-Russia relationship. Now, common sense. Agora, o bom senso é assim. Quero dizer, pareceria ser de bom senso que quando a Índia tem um problema com a China e a China tem uma amizade próxima com a Rússia, a Índia deveria ser cuidadosa com o relacionamento com a Rússia. Não, isso não é realmente o que está acontecendo. Sabe, porque a Índia está extremamente confortável com este fato, que a Rússia nunca, jamais prejudicará os interesses indianos. Então, sabe, esse é o tipo de matriz de entendimento que existe entre os dois países. E o resto é para que o relacionamento original da Índia com os Estados Unidos seja algo com que a Rússia possa aprender a conviver. E eles sabem que isso não virá às custas do relacionamento da Índia com a Rússia. Essa é, na verdade, uma posição muito benéfica para se estar. E, ao mesmo tempo, a Índia também é muito bem recebida no Japão e na Coreia do Sul. E eu acho que também com a ASEAN, a Índia não tem nada além de relações benéficas. É esse tipo de posição no momento. Sim, devo realmente acrescentar uma ressalva aí. Do meu ponto de vista, a política externa indiana deve se diversificar ainda mais. Por exemplo, você mencionou a ASEAN. Estou muito insatisfeito que a Índia não esteja dando atenção suficiente à ASEAN. É uma área de rápido crescimento, com grande civilização e afinidade entre essa região e a Índia. Até nossos épicos são literatura popular lá. Você já viveu nessa parte da Ásia, não é? Você já viveu lá, não? Nunca morei em um país da ASEAN. Já viajei para muitos deles. Então você sabe, os traços da ligação civilizacional ainda existem lá. Portanto, a Índia tem muito potencial para se desenvolver lá. Fiquei feliz que nosso ministro das Relações Exteriores realizou uma visita séria à região recentemente. Vamos torcer para que isso aconteça. O Oriente Médio está recebendo muita atenção na política externa indiana. E isso não deve ser uma questão centrada nos Daozosim. Em termos comuns, deixe-me dizer, não é útil colocar todos os ovos na cesta americana. Devemos também ter nossa própria política. Mais e mais países estão fazendo o mesmo e também estão seguindo o exemplo da Índia. Veja a Arábia Saudita, por exemplo. Os Emirados Árabes Unidos são aliados muito fortes dos Estados Unidos, mas agora eles se aproximaram dos BRICS. Você acha que esses estados estão aprendendo com outros estados do BRICS, incluindo a Índia, a serem mais multi-alinhados? Sim, na verdade, é por isso que eu disse que uma das formulações mais criativas dos tomadores de decisão tem sido esse conceito de multi-alinhamento do ministro das Relações Exteriores. E acho que isso vai se tornar um pensamento interessante para mais e mais países à medida que avançamos. Agora, está ocorrendo em direções muito diferentes. Um membro da OTAN, como a Turquia, solicitando adesão ao BRICS, mostra que não é apenas um fenômeno no sul global, sabe? Que veremos todos os tipos de relacionamentos. Não se surpreenda se Viktor Orbán, sabe, a Hungria, buscar adesão ao BRICS. Sabe, isso pode muito bem acontecer. E na última reunião de cúpula do BRICS, em Kazan, os funcionários russos, em suas interações com a mídia, disseram,
acho que foi Peskov, o porta-voz do Kremlin, que o BRICS está aberto até mesmo a países ocidentais. Esse multialinhamento é, na verdade, a tocha do futuro para mais e mais países à medida que avançamos. Você está alinhado com muitos outros países e acho que isso também terá indiretamente uma influência calmante em escala global. No sentido de que, quando você está multialinhado assim e não toma partido, o que você finalmente deseja é ver harmonia entre todos eles, porque isso está em seus próprios interesses. Você sabe, minha definição favorita de um ator neutro em relações internacionais vem de Tucídides, que disse: amigo de todos e inimigo de ninguém. Ou foi Aristóteles quem disse isso? Aristotle said that. Aristotle said that. Aristóteles disse isso. Eu escrevi recentemente, estava lendo os clássicos antigos, sabe? Então me deparei com isso, e Aristóteles disse que aquele que é amigo de todos não é amigo de ninguém. Não. Então Tucídides disse: amigos de todos e inimigos de ninguém. Então, amigos de todos e inimigos de ninguém. Não, isso é um pensamento nobre. E esse é Tucídides. E ao mesmo tempo, na Índia, por sinal, temos Kautilya, que também escreveu sobre quais tipos de motivações para permanecer multialinhado ou permanecer neutro. Então, de certa forma, a Índia é um caso clássico de um país altamente estratégico, com pensadores altamente estratégicos, movendo-se em direção ao multialinhamento. Mas talvez só porque você estava lá nos anos 1980 e viu esse desenvolvimento da política externa indiana, a Índia também foi uma campeã do movimento dos não alinhados, certo? Então, como você explica para si mesmo que a Índia fez essa transição do não alinhamento para o multialinhamento e o fez de forma tão natural? Veja, a Índia foi a fundadora do movimento dos não alinhados. See, India was a founder of the non-aligned movement. But then, this is why I said that, that about... Mas então, sabe, é por isso que eu disse isso sobre os BRICS. Estou mantendo meus olhos e ouvidos abertos. Porque agora que chegamos a esta fase dos BRICS+, como a tomada de decisões e como a progressão vai acontecer, é algo que está em andamento. Eu te disse no começo, isso é em parte por causa da experiência diversa que tivemos em relação ao movimento dos não alinhados. O movimento dos não alinhados foi novamente como o pensamento nobre que você previu. Foi um reflexo disso. E esse foi o movimento dos não alinhados. A quintessência do movimento dos não alinhados foi o que você refletiu. Mas então olhe e veja o que aconteceu quando foi considerado atraente como uma proposta. Muitos países quiseram migrar para ele. A lot of countries wanted to migrate to it. And it became really the biggest tent in the E tornou-se realmente a maior tenda na ordem mundial, você sabe, o movimento dos não alinhados. Mas então a questão é que também precisa de um certo tipo de cultura. O que aconteceu gradualmente é que, você sabe, as tendências da Guerra Fria se infiltraram nessa tenda. No sentido de que, você sabe, era de se esperar com muitos cavalheiros como Fidel Castro, como membro do movimento dos não alinhados. Então, você sabe, isso tomou gradualmente uma perspectiva não ocidental, anti-ocidental, de uma retórica hostil anti-ocidental. A Índia se sentiu, francamente, muito desconfortável com isso. Então, isso aconteceu, posso dizer, em algum lugar por volta dos anos 70 ou algo assim. Então, os primeiros sintomas de abstinência começaram a aparecer. A Índia continuou a ser membro do movimento dos não alinhados, mas tornou-se uma observadora passiva, coisas assim, porque isso não era o que se pretendia no esquema indiano. E você sabe, colocar um contra o outro ou algo assim. Então, você sabe, o multialinhamento é, na verdade, como o ministro das Relações Exteriores concebeu. Você sabe, ele também é instruído a mencionar a um diplomata de carreira com memória histórica. É uma adaptação dos impulsos positivos do movimento dos não alinhados antes do sequestro e sua aplicação às novas circunstâncias na situação internacional. It's an upgrade in a way.
because É uma melhoria de certa forma, porque hoje estamos em uma situação em que não estamos mais em um mundo bipolar. Estamos progredindo em direção ao mundo multipolar e cada vez mais centros de poder vão aparecer no mundo. Ainda não chegou ao estágio final, ainda está em andamento. E mudanças muito dramáticas estão por vir naturalmente. Então o multialinhamento significará que um grande leque de parcerias vai se desenvolver ali. E isso não é algo, é vastamente diferente do não alinhamento. Deixe-me colocar assim. É simples. Não é não alinhado. O mundo mudou, a Índia mudou, e o movimento dos não alinhados perdeu sua relevância. E algo novo precisava ser encontrado, sabe? lost its relevance, and something new had to be found, you know. Sim, eu concordo. Vejo isso agora. No início, há 3 anos, pensei que o movimento dos não alinhados seria fortalecido novamente, mas na verdade é o BRICS. É a ideia do BRICS e a versão não confrontacional do NAM que está sendo fortalecida agora. That is being strengthened now. That is a You very know, even when you take BRICS for that matter, Você sabe, mesmo quando você considera o BRICS também enfrenta um perigo, porque o ponto é, o BRICS aceitou que não será anti-ocidental. Essa é a posição oficial do BRICS. Mas se você olhar, por exemplo, os discursos de certos líderes lá, há doses muito pesadas de anti-ocidentalismo em seus discursos na plataforma do BRICS, sabe? Então sempre há um perigo de esse tipo de coisa acontecer. E se esse tipo de coisa acontecer, eu acho francamente, nesse caso, o BRICS perderá sua relevância e perderá sua influência e sua atração para muitos países. E a Índia definitivamente se sentirá desconfortável com isso. Então acho que não entraremos nesse tipo de prognóstico sombrio porque não é necessário. Muito do que está acontecendo hoje é no calor do momento. much of what we are happening today is in the heat of the moment, you know, this proxy war that is being fought there. And if Você sabe, essa guerra por procuração que está sendo travada lá. E se um acordo acontecer, a Rússia na verdade é uma potência europeia. E se você sabe, ela voltar e ocupar um lugar em um lar europeu comum, então tudo muda. Não estou tentando dizer que a Rússia vai desistir de toda essa democratização da velha ordem e assim por diante. Gato escaldado tem medo de água fria. A Rússia definitivamente seguirá esse caminho. Mas esse tipo de necessidade não existe mais para surgir com ideias para prejudicar a dominância do dólar e assim por diante. Você sabe, se as sanções forem removidas, por exemplo, que não se pode descartar completamente. Se as sanções forem removidas contra a Rússia e ela puder negociar em dólares, onde estaremos? Então estará onde a Índia está. E a Rússia é uma economia em crescimento e suas reservas massivas, você sabe. Então todos têm a ganhar, não é? so, everyone stands to gain, isn't it? Sim, 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 eu concordo plenamente. Infelizmente, chegamos à marca de 1 hora e gostaria de agradecer muito, embaixador Badrakumar. Quero dizer, isso foi muito esclarecedor. As pessoas que gostariam de acompanhar sua análise devem ir ao seu blog, certo? They should go to your blog, right? Yeah. My blog Sim. is, Meu blog é geralmente, você sabe, eu coloco tudo que está certo, a menos que eu esqueça de algo no blog. E eu tenho um site, você sabe. Então esse site captura todos os meus escritos. it captures it, you know, all my writings. Yes, and by the way, if anyone of Sim, you e a propósito, se algum de vocês usa um leitor de RSS, pode simplesmente inseri-lo lá, e então você recebe automaticamente os novos artigos do Sr. Badrakumar. Mr. Badrakumar, Ah, é mesmo? Eu não sou muito ligado em tecnologia. Chama-se leitor de RSS. A maioria deles é gratuita. Você adiciona a página inicial, e então os novos artigos aparecerão em um feed de notícias. pop up like on a news feed. It's highly recommended. I just write in my Zivaral, eu apenas escrevo no meu site. Eu posto no Facebook e no Twitter. Isso é tudo que eu faço. Facebook and post it on Facebook and Twitter. That's all I do. Everybody, please. Pessoal, por favor, procurem o embaixador Badrakumar online. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Foi um prazer. Thank you. It's been a pleasure. Thank you very much, and I wish you all Muito obrigado. E desejo a vocês todo sucesso com seu podcast. É um ambiente muito competitivo, mas vocês estão indo muito bem. Fico feliz em saber que vocês estão indo muito bem, porque suas opiniões são muito atraentes, na minha opinião. very attractive as far as
I am concerned. Thank you. Muito obrigado, embaixador. Thank you. Tudo de bom. All the best.